A verdade é que Jesus ele já nos escolheu na cruz. Mas e nós? O escolhemos? Mais importante que a promessa chegar é você estar preparado para ela. Que vale a pena escolher ficar. Vale a pena escolher Ele todos os dias. Então a murmuração, o vitimismo, tira muitas mulheres até da presença de Deus. Seja bem-vindo ao Inconformados Podcast. Aqui o meu propósito é confrontar você a não se conformar com o padrão do mundo e viver o que Deus preparou para sua vida. Então fique com nós aí, que nós vamos estar gravando esse episódio excelente que vai transformar a tua vida. Eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores que sempre estão nos ajudando e nos apoiando. Mari Trindade, massoterapeuta. É excelente profissional. Também a loja de roupa Modesta Moda Feminina. Quem não segue as meninas, vai lá e segue esses dois Instagram. Só colocar Mari Trindade Massoterapeuta e também colocar Modesta Moda Feminina que você vai encontrar. Então, vai lá, se inscreva e também já aproveite e adquire já uma roupa feminina ou também uma massagem com a Mari Trindade. Também não se esqueça dos 3 Cs: compartilhar, comentar e curtir. Esse é o 6º episódio. Nós temos 5 episódios que já foi gravado, está extraordinário como esse vai ficar. Também agora eu quero apresentar, e nós temos a honra de receber uma mulher de Deus, mãe, esposa, avó, líder do grupo Dicas de Ouro, uma empresária e empreendedora que tem sido líder de mulheres de Deus. Recebam a Cris Martins. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Estava escutando agora tantos adjetivos. A honra e a glória seja dada a Deus. Obrigada, Júnior, por estar aqui com você. É um prazer. Muito obrigada. E nós que agradecemos ter esse carinho teu para junto nós confrontar as mulheres e também os homens para viver aquilo que Deus preparou para nossa vida. E Cris, eu já queria começar perguntando: o que a Cris Martins é e com o que ela se conforma? Olha, a Cris Martins é uma mulher que aceitou o evangelho aos 9 anos de idade, né? Apesar de ter sido criada em um lar cristão, aos 9 anos eu já tive essa decisão. Tomei essa decisão que eu precisava levantar a minha mão, aceitar a Jesus e permanecer no evangelho. Então, fui essa criança que aceitou Jesus, permaneci na minha juventude e na fase adulta, quando me casei, quando mãe, né? Agora como avó, e sigo nesse caminho, né? E a outra parte, Júnior, de inconformada, a gente podia falar tantas coisas, né? Sim. Mas vamos listar algumas aí. Inconformada com algumas coisas no evangelho, inconformada com algumas coisas sistema mundo, inconformada com os bons se calarem enquanto os maus estão falando muito alto, Isso é uma verdade. né? Então a gente fica inconformada com muitas coisas. Mas o que eu ensino, o que eu prego, que ainda que sejamos poucos, Júnior, nós precisamos sempre debater, falar e defender aquilo em que nós acreditamos. É necessário isso. Sim. Porque eu não defender o que eu acredito, eu não defender no que eu creio, eu serei mais uma a me calar. Então não é melhor nós sermos mais um a falar, a defender os princípios, a defender a moral, a defender as coisas do reino, do que nós nos calarmos? Então, a inconformidade é bastante, viu, Júnior? Com as pessoas não se colocarem e pregar a verdade, enquanto, como você falou, os mal estão falando, os bons estão quietos. E você falou do testemunho. Esse é um lindo testemunho, né? Nasceu crente, tua juventude crente, Sim. continua crente e vai terminar crente. Esse é um Sim. lindo testemunho. O que te levou
a você não se conformar com o padrão do mundo e a viver essa vida em Deus? O que te levou a isso? Tu sabe, Júnior, que quando eu tomei essa decisão aos 9 anos de idade, quando alguns adultos foram para frente e tomaram essa posição, e eu junto, uma criança, tomei essa posição, sabe que quando eu estou no culto, que eu sempre fico olhando as crianças. Será que vai ter alguma hoje que vai tomar uma posição? Porque às vezes os pais dizem que não, ainda não é tempo, Né? que a criança não sabe. Na verdade, a criança sabe. Ela sabe daquela decisão. Ela pode não entender muita coisa, mas a decisão dela é importante. É importante você deixar, e o meu coração se alegra quando eu vejo uma criança indo para frente, porque eu vejo muita verdade no coração dela. E eu vejo que depois o Senhor vai ensinar, porque ele vai dizer: Sim. deixa os pequeninos vir a mim. Até ele vai dar testemunho sobre elas. Ele vai dizer: delas é o reino dos céus. Então, quando eu vejo uma criança ir para frente, levantar a mão, eu me emociono. E quando eu tomei essa posição, essa decisão de permanecer no evangelho, quando chegou a juventude, Júnior, quando chegou a minha mocidade, o tempo ali da juventude, o tempo dos hormônios, o tempo das dúvidas, eu escolhi ficar. Eu falava sobre isso dias atrás em uma mensagem. Eu dizia: a verdade é que Jesus, ele já nos escolheu na cruz. Sim. Mas e nós? O escolhemos? Nós temos feito essa escolha diariamente? Eu acordo de manhã escolhendo ele? Escolhendo Jesus. Porque ele já fez a escolha dele por nós. E essa escolha tem sido feita por mim todo dia? As misericórdias dele têm sido renovadas na minha vida todas as manhãs. A verdade é que Jesus, ele já nos escolheu na cruz. Sim. Mas e nós? O escolhemos? Nós temos feito essa escolha diariamente? Eu acordo de manhã escolhendo ele? Escolhendo Jesus. Porque ele já fez a escolha dele por nós. E essa escolha tem sido feita por mim todo dia? As misericórdias dele têm sido renovadas na minha vida todas as manhãs. Mas e a minha escolha tem sido feita todas as manhãs? Quando eu vim para Jesus, na infância, eu passei pela juventude e eu fiz uma escolha de permanecer. E eu vi muitos irem embora, Júnior. Eu vi muitos irem embora. Eu vi muitos estarem ainda no lugar que foi embora. Eu vi muitos não terem forças de voltar. Mas eu escolhi ficar. E eu posso dizer que vale a pena escolher ficar. Vale a pena escolher ele todos os dias. Valeu a pena, eu faria tudo novamente. Caminharia com ele. E quando eu quero fazer uma oração mais melindrosa, mais chorona diante dele, Júnior, eu já digo: Senhor, tu sabes que eu tenho história contigo. Tu sabes que eu tenho andado contigo, Senhor. Caminhado. É sobre isso. Então eu faria tudo novamente, Júnior. Eu levantaria a mão novamente, eu o serviria novamente, eu permaneceria novamente. Olha só, comentou a decisão da criança, né? Eu Uhum. tava no culto terça-feira e o pregador perguntou: alguém quer aceitar Jesus aí? E um momento veio um reflexo no meu lado e qualquer movimento me tira a atenção muito rápido. Uhum. E eu tava sentado assim no púlpito e eu vi um reflexo que levantou a mão. Quando eu olhei, era minha nenê. Sério? Ela assim, olhou pra mim e fez assim: sim, filha, tu quer? Vem aqui então. E ela Uau. veio, ela foi, mas foi disfarçar e tal. E depois eu comentei com ela assim: filha, quando você quiser aceitar Jesus, a pessoa perguntar e você quiser, venha com o pai que o pai vai lá na frente contigo. Mas ela, como você falou, ela sabia o que ela tava fazendo. E uma decisão super verdadeira, né? Ela tava com a Thaís estava cuidando do Data Show, Uhum. e ela automaticamente levantou a mão assim, a Thaís não viu que ela tava atrás da Thaís. E ela tava, digamos, eu quero aceitar Jesus. E como você falou, ela não foi algo assim que eu falo: filha, você tem que aceitar, Uhum. mas foi algo espontâneo dela, Sim. né? Então, acredito que, como você falou, as crianças entendem o chamado de Jesus. Isso é lindo, né? E Cris, você tem liderado vários projetos. Sim. E qual desses expressa mais essa inconformidade tua? Na parte ali da liderança de mulheres, eu vejo, eu fico inconformada, na parte espiritual agora falando, principalmente sobre o vitimismo, Júnior. Nossa. Nossa, isso é uma realidade tão grande no nosso meio, porque em contrapartida não é visto e não é percebido que o inimigo usa Uhum. esse vitimismo.
eu não consigo, eu sou coitado, todos conseguem menos eu, todos estão prosperando menos eu, todos têm oportunidade menos eu. O fato é que a oportunidade é para todos. Sim. Quando você para e olha para o lado e vê aquele que está prosperando, é só você observar a maneira que está trabalhando, a maneira que está lutando, a maneira que... Como está impondo as ferramentas nas mãos. Então, eu vejo nas mulheres hoje uma grande tristeza e eu fico inconformada de verdade com isso, é o vitimismo. É o espírito de coitadismo, entende? Então, eu preciso reconhecer, Júnior, que você, nós somos dependentes das misericórdias, isso é um fato. Mas as misericórdias, elas são uma realidade sobre a minha vida. Eu preciso levantar e ir. O Senhor já me mostrou o rio, já me mostrou a vara, já me deu a isca. Eu preciso pescar. Eu preciso fazer a minha parte. E quando eu não faço a minha parte, eu me importo com a irmã do lado, a amiga do lado, que está pescando mais peixe que eu. Sim. Enquanto eu estou murmurando, ela está pescando. Então, a murmuração, o vitimismo, tira muitas mulheres até da presença de Deus. Nossa. Que forte isso, né? Forte. E muito real. Muito real porque vai criando uma lacuna, uma ferida. Ela mesma vai se sabotando, se ferindo e enxergando somente as bênçãos na vida da sua colega, da sua irmã. E muitas vezes não consegue, o inimigo ele venda de uma tal forma a vítima que ela não consegue enxergar a bênção e muitas vezes a bênção que ela está recebendo é muito maior que a da sua irmã. Mas o vitimismo a deixa cega, deixa surda. Em contrapartida vem a murmuração. E quando vem a murmuração, é muito fácil de você voltar para o caminho largo. Então, o vitimismo, a mulher que se vitimiza demais, ela corre o risco de sair da presença do Senhor e voltar para trás. Nossa. É muito forte isso, mas é uma forte. realidade. Forte, eu anotei aqui. O vitimismo tira a mulher da presença de Deus. Olha só. E como você falou, aí acaba, mas Deus abençoa só fulana, Deus abençoa só fulano. E na minha vida parece que nada acontece, mas na verdade ela não está se posicionando como deveria, né? É. Eu acredito que Deus não tenha filhos prediletos, mas aqueles que se posicionam de uma certa maneira, eu acredito que recebem, ou não recebem, mas agarram a oportunidade que Deus dá a todos e prosperam mais, Exatamente. alcançam o propósito que Deus tem. Como eu comecei o vídeo falando que o meu desejo e o teu junto comigo aqui é a gente confrontar essas Sim. mulheres, essas pessoas a viverem aquilo que Deus preparou para elas. Sim. Eu acredito muito que Deus escreveu tudo nos nossos dias. Uhum. Não é determinismo, mas Deus escreveu, mas basta nós, como você falou, não se vitimizar e dizer o que Deus tem para mim. Deus preparou, abriu a oportunidade, mas como eu tenho que me preparar para isso, né? Sim. Tem uma frase do Thiago Brunet que eu gosto, que ele diz: mais importante que a promessa chegar é você estar preparado para ela. Exatamente. E ele vai explicar que quando muitas promessas chegam, nós não estamos preparados e as promessas acabam passando. Ele diz: bah, mas Deus me prometeu, mas Deus falou. Sim. Só que na verdade as oportunidades vêm e a gente não sabe agarrar por não estar preparado. E esse é um dos pilares, né? Vitimismo. Exatamente. E tu sabe que eu, pegando um gancho do que você falou ali sobre filhos prediletos, Deus ele não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem ele como pai. Sim, nossa. Olha só, então há uma grande diferença, né? Então, algumas pessoas elas vão me dizer assim, ô Júnior, Cris, eu não tomei ainda uma decisão e uma posição de aceitar a Jesus, porque ainda não é tempo e há tempo para todas as coisas. É usado muito lá, Eclesiastes 3, onde há tempo para todas as Sim. coisas. A minha resposta é a seguinte, Júnior, você está atrasado pelo menos 2000 anos. Porque o tempo já chegou. Já aconteceu. Ele já morreu. Ele já pagou o preço. Então você está atrasado pelo menos 2000 anos. Pode ser que tenha e há tempo para todas as coisas? Sim. Para todas as outras coisas, para a salvação, foi ontem. É hoje. E se o Senhor nos permitir, será amanhã. Se Ele nos permitir. Então, quando a pessoa me diz,
Eu estou dando um tempo, mas o meu tempo vai chegar. Você pode dar essa resposta. Você está atrasado, porque o tempo já chegou. E aí, quando tu fala em Eclesiastes, capítulo 12 vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Mocidade. para que não venham os dias velhos e você venha dizer: não tenho agrado Não nele. tenho neles contentamento algum. Que triste, né? Imagina chegar no final da tua velhice e dizer: joguei tudo a minha vida fora, perdi toda a minha juventude. Pensa. Não, e sabe o que eu penso, pegando aí o que tu tá falando, Júnior? É muito triste isso. Mas tu já pensou acordar na eternidade, abrir os olhos para ouvir do Senhor, eu não vos conheço? Sim, Deus me livre, entende? Então é ficar no caminho, permanecer no caminho, às vezes mancar no caminho, mas ficar no caminho, na verdade, e na vida, né? sim. Sobre isso. E Cris, esses momentos, experiência que tu tem com Jesus na tua caminhada cristã, qual foi o momento mais desafiador nessa caminhada? Júnior, eu tive muitos momentos da minha vida desafiador, muitos momentos. Eu passei por um luto ainda lá na infância, logo que eu aceitei Jesus, né? Que foi a perda do meu irmão, né? A minha mãe, uma serva com excelência, né? E quando eu assisti um episódio de The Chosen, quando Tomé, ele chora e ele pede para o Senhor: Senhor, o Senhor pode salvar, não deixa ela morrer, que era uma pessoa que ele amava. Jesus olha e diz: não é a vez dela. Então eu entendo que quando meu irmão morre, aos 7 anos de idade, de 6 para 7 anos de idade, foi um confronto tão grande para minha mãe como mãe, Júnior. Ela gestante de outro filho. E quando ele parte, quando essa criança tão inocente morre, eu vi a minha primeira dor, mesmo sendo uma criança. Eu vi a minha mãe chorar muito, sofrer muito, sepultando esse filho. Minha mãe sepultou um filho dia 20 de abril e no dia 21, um dia depois, nasce outro. Nossa. Tanto que a minha mãe queria pôr o mesmo nome do filho que ela estava sepultando nesse meu outro irmão. E ela foi instruída: não, não, Rosane, não é. Não é para colocar o mesmo nome. O Senhor está te dando um novo filho. Então eu vi o luto de uma mulher, de uma mãe, que mesmo na dor adorou o Senhor. Eu vi a minha mãe chorar e no choro dela ela glorificar o Senhor. Eu vi a minha mãe chorar de madrugada e à noite para o culto participar do coral. Eu vi a minha mãe chorar por esse filho e preparar o que ela tinha no balcão de refeição e trazer os jovens da igreja que não tinham condições de comer. Então, esse foi a primeira dor que eu passei. Certamente foi a dor do luto pelo meu irmão, que estava brincando em um momento e no outro momento teve uma febre, teve uma meningite e 2 dias depois morre. Então, foi uma das grandes perdas da minha vida, né? Na juventude tive alguns enfrentamentos também. Meu pai nunca foi cristão e não é até hoje. Não foi um pai ruim, não é um homem ruim, mas nunca participou do evangelho. Nunca participou do evangelho, tanto é que um dia ele pegou a mala e foi embora. Não suportando minha mãe servir a Jesus, nós servimos ao Senhor. E ali eu, como uma das mais velhas, fui a coluna, fui o sustento ao lado da minha mãe com os meus irmãos, né? Então, foi bem difícil, Júnior. Foi muito difícil. E sucessivamente, com o tempo, muitos enfrentamentos, muitas coisas, muitas lutas espirituais, muitas batalhas financeiras, muitas batalhas. Jesus, depois, aos 49 anos, leva a minha mãe e deixa esses jovens, os meus irmãos jovens, comigo. Tudo contigo. Tudo comigo, mais uma vez. Então, eu posso te dizer diante dele que em todo momento eu glorifiquei o Senhor. Amém. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu posso não entender agora, mas eu sei que tu estás no comando, que tu estás cuidando. E até dias de hoje, né, Júnior, as pessoas elas olham a gente feliz, sorrindo, ministrando, falando, mas a gente tem as nossas lutas, as nossas afrontas, né? Imagina. A diferença é que eu sei quem está na minha embarcação. A diferença é que eu sei que a tempestade não vai virar meu barco. Eu tenho a absoluta certeza disso. Ele vai permanecer diante do vento, diante das ondas, diante de tudo que vai vir. Venha o furacão que vier na minha tempestade. Eu vou permanecer agarrada nele porque eu sei quem tem conduzido a minha embarcação. Amém. É sobre isso.
E você falou sobre a tua mãe, né? Você permanecer firme, isso é ser inconformado, né? É ser A inconformado. gente adorar a Deus depois que o mar abre é muito fácil. Claro. É muito fácil. Uhum. Mas você glorificar a Deus quando você está na luta, Sim. aí é um momento difícil. Mas Deus sempre nos dá graça e nos torna um compositor nos momentos difíceis. Quando a gente entrega realmente a nossa vida para Ele. Eu lembro de Abacuque, né? Sim. Abacuque, o profeta reclamão. Sim. Até quando, Deus? Até quando? Até quando? Ele orava para ver uma punição de Deus. Aham. E ele ora, 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 ora. E muitas das vezes a gente ora, Cris, como Abacuque diz: Deus, até quando eu vou passar por essa luta? Até quando? Até quando? E quando Deus responde ele, não é a maneira que ele queria. Exatamente. E Abacuque, e isso que tu está falando me lembra muito nós mesmos. Quando nós nos colocamos nessa posição, até quando, e geralmente a gente quer que Deus, em alguma situação, faça justiça. Sim. Senhor, eu preciso que tu faça justiça. E mora um grande perigo aí, Júnior. Uhum. Quando eu peço justiça para Deus de uma causa, eu preciso ver se eu não estou nessa causa. Porque quando eu digo, Senhor, julgue esta causa, eu preciso estar muito certa que eu estou totalmente certa para que Deus julgue a causa. Porque Deus é justo juiz. Sim. Porque quando eu quero que Deus julgue a causa somente o do outro, aí então, Deus, eu não quero justiça, eu quero vingança. Mas quando eu sou justa como ele é, eu digo, Senhor, julgue a causa Como ela tem que como ser. ela tem que ser, comigo dentro. Sim. Por isso que nós temos que cuidar dessa oração. E às vezes nós achamos que estamos, estou no deserto, estou na luta. Não, é aquela causa que os nossos joelhos dobraram e nós dissemos, Senhor, eu coloco nas tuas mãos tal situação, mas espera, será que eu não estou dentro dessa situação? E Não tô junto. Deus viu toda a conversa, Deus viu o começo e o fim de toda a história, que geralmente, Júnior, nós vamos contar a nossa parte, né? Sim. Eu vou contar a minha parte, tu vai contar a tua parte, você sempre vai ser o certo, eu sempre vou ser a certa. Uhum. Acontece que nós esquecemos que Deus vê toda a conversa e ainda tem os prints para nos mostrar. Ele é o justo juiz, Ele é né? o Ele vê justo juiz. tanto coberto como aquilo que está aí coberto. E interessante quando, pegando a história de Abacuque, que quando Deus responde, ele não é da maneira que nós queremos ou da maneira que Abacuque Sim. queria, como você falou, ele queria um juízo Uhum. sobre o povo de Deus. Aí Deus diz: eu vou levantar os caldeus. Sim. Aí Abacuque fica mais indignado com Deus. Uhum. Mas como, Deus? Para quem não conhece a história, Deus vai levantar um povo terrível. E Abacuque diz: mas nós somos pecadores, mas eles são mais pecadores ainda. Abacuque estava dizendo: é como você querer lavar um prato com pano engraxado. Exatamente. Aí Deus responde ele e dá um conselho e diz: o justo viverá pela fé. Uhum. Porque o problema de Abacuque era a fé. Era a fé, era o crer. Ele estava com a fé dele em crise. Aí depois Deus fala o que vai fazer e aí ele começa o capítulo 3 com o Salmo. Sim. No meio da crise, no meio da dificuldade, Deus torna ele um compositor. E ele começa: ainda que a figueira não floresça, Sim. nem haja fruto na vide. O que Abacuque entende? Ele vê tudo aquilo que Deus fez no passado. Sim. Vê tudo aquilo e ele diz: mesmo que aconteça tudo ao contrário do que eu quero, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Imagina, muito forte, né? É forte isso, né? Porque a tua figueira, a tua árvore não está florescendo. Quando ela não floresce, automaticamente não vem o fruto. Não vem fruto. Então você não está vendo nada nela e você está dizendo eu ainda me alegrarei, é muito forte. Ele literalmente entendeu que nós não somos juízes de nada. Sim. Porque a nossa régua, Júnior, não é boa. A Não nossa é boa. balança é imperfeita. A medida que nós medimos, ela não é boa. Ela mede o que os olhos vê. Eu meço o que eu quero medir. Eu julgo a maneira que eu quero julgar. Sim. E algumas vezes nós somos tão bons julgadores que nós julgamos aquela pessoa que às vezes está quietinha na igreja. Ela está ali quieta, ela não está levantando a mão, não está pulando, não está glorificando. Mas, amados, será que nós não podemos entender que aquela pessoa ela está talvez ali paradinha, quietinha, degustando o maná que está sendo lançado ali? Então não é o pulo que me identifica. E muitas vezes eu quero que a pessoa pule, grite e seja cheia dos dons para mim dizer, não, essa pessoa sim, ela é cheia de Deus. Sim.
Então a minha régua e a minha balança não é boa, porque somente o Pai conhece a intimidade de cada um. Então quem sabe aquele que está bem quietinho ali, quem sabe aquela que está bem quietinha ali, ela tenha uma vida íntima, uma vida regrada, uma vida, um propósito com Deus. Aí vai eu, Cris Martins, e julgo porque ela não pulou no culto. Olha como nós precisamos ter os olhos de Régua é Cristo, né? diferente, A né? régua do Senhor é diferente. E graças a Deus por isso, né? Sim. Graças a Deus E por isso. Cris, como você falou, já passou por momentos difíceis, desafiadores, eu também já passei por isso. E Uhum. eu aprendi há um tempo que quando eu tô passando por um momento difícil, eu não, a primeira pergunta não, mas a primeira oração minha não é Deus me livra, mas eu digo Deus me ensina. Sim, Não me tire daqui sem eu aprender, porque, como você falou, alguma coisa aconteceu. sim, sim. Alguma coisa aconteceu. O que que eu tenho que aprender nesse momento aqui? E o que você aprendeu com Deus nesses momentos difícil e desafiadores que você enfrentou? Eu aprendo que eu preciso esperar muito a direção de Deus. Eu preciso agir e alinhar o meu coração ao dele, Júnior. Porque o meu coração, eu não posso somente pelo meu sentimento, porque o meu coração é enganoso. E quando eu vou somente pelo meu coração, pela minha decisão, eu posso me frustrar. Quando eu vou pela minha força, Júnior, pela força do meu braço, eu me frustro. Quando eu não tenho a confiança de deixar na força dele e na força do meu braço, eu vou me frustrar. Quando eu quero ganhar na força do meu grito e não na voz dele, eu vou me frustrar. Então eu aprendi literalmente a esperar a direção de Deus, a esperar o Senhor me posicionar. Eu faço, eu vou, mas quando o Senhor me direciona, filha, não é aí. E há um tempo que nós chegamos de caminhada, Júnior, que nós conhecemos tanto Ele, que nós já sabemos que há mesas que não é para nós sentarmos. Sim, Que há caminhos, que há pessoas que não é para nós andarmos juntos. Que é para amar todos, mas não andar com todos. sim. Que vai ter pessoas que não vai entrar na minha casa e sentar na minha mesa. E tá tudo bem. Que vai ter mesas que eu vou agradecer a oportunidade, educadamente. Muito obrigada, vou puxar minha cadeira, vou colocar ela no lugar educadamente como um cristão. Eu não vou badernar. Sim. Eu não vou badernar aquela mesa. Porque, quem sabe, aquela mesa já me serviu há algum tempo. Só que quando há corrupção naquela mesa, e eu estou me sentando nela e só falando, aquela mesa é corrupção, aquela mesa é corrupção. Eu fico comentando, aquela mesa não está certa, aquela... Não, nós precisamos tomar atitude, nós precisamos agradecer a oportunidade de dizer, essa mesa não me serve mais. Educadamente, obrigada pela oportunidade, levantar-se, empurrar a cadeira educadamente e sair pela porta da frente. Quando eu entendo a direção de Deus na minha vida, eu entendo muita coisa. E eu vou mais profundo ainda, Júnior. Eu saio das canelas e dos lombos e vou mais profundo ainda. Quando eu entendo o que é espiritual, quando eu entendo o espiritual, eu entendo o terreno. E quando eu entendo o terreno, eu vivo bem com o céu. É, a gente começa como você falou, ter a direção de Deus, aprender a confiar em Deus. E como é difícil, né? Para mim, foi muito difícil essa confiança em Deus, Essa dependência. essa dependência. Porque parece contraditório o que nós estávamos falando, né? Sobre o vitimismo, a Uhum, gente tem que ir, não pode murmurar, mas parece contraditório, mas não é. A gente tem que fazer aquilo que é possível diante da nossa própria uhum, força, mas aquilo que não Deus impulsiona a nossa vida, né? uhum. E eu teve uma fase na minha vida que eu acabei acreditando muito em mim e no sentido, tudo que eu quiser fazer, tudo que eu quiser realizar, eu vou e consigo, na força do meu braço. Uhum. E eu trabalhando, o serviço bombando, na igreja, em tudo na minha vida, assim, tava fluindo. Tudo bem. Até aquele momento era a melhor fase que eu já tinha vivido. Uhum. E eu cheguei um momento e disse assim: eu sou bom. Como eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou o cara, sabe? Uau. E
quando tava essa exaltação assim em mim, foi 1 segundo. Eu fiquei sem serviço, Uhum. eu fiquei... Começou assim, ó, sabe que tudo tá bem e daí de uma hora pra outra não é normal. Sim. De uma hora pra outra, no outro dia, assim, desandar as coisas. Uhum. Aí a primeira coisa eu disse, não, eu só falava que eu ficava sem serviço se Deus permitisse. Por que Deus permitir? Porque eu disse, a minha profissão é boa, Uhum. eu sou um bom profissional. E quando eu ficar sem serviço, eu vou atrás. Eu conheço um monte de gente. Difícil eu vou ficar, mas se Sim. eu tiver que bater na porta de Passo Fundo inteiro, eu vou arrumar um serviço. Sim. E eu fiz isso. Eu bati na porta de todas as pessoas que eu conhecia pra me arrumar serviço e ninguém. Uhum. E aí, quando aconteceu um negócio que a gente tinha um culto marcado na segunda-feira, a Thaís me diz, Júnior, todas as pessoas que iam vir cancelaram. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, tem um congresso agora, como é que vai funcionar? A gente se prepara, se organiza, deu tudo Com errado. certeza. No mesmo dia, assim, tudo ao mesmo tempo. Sim. Aí eu lembro que eu dobrei meus joelhos de manhã e disse, Deus, hoje eu entendi o que é confiar no Senhor. Nossa. Então eu entrego a minha vida diante de você. E aí eu entendi sobre vitimismo e o que é esperar em Deus. Se tu tá na Uhum. parada, esperando ônibus, tu tá sem fazer nada ou tá esperando algo? Tá esperando. Tá esperando. Então, essa é a diferença do quem confia em Deus. Não é que você não tá fazendo nada. Sim. Você tá esperando e crendo em Deus. E confiando nele. Aí, naquele momento, eu fiquei tranquilo. Ah, mas Uhum. minhas contas... Não, tô tranquilo. Quando eu fiz essa oração por Deus, as mensagens começam a chegar no meu celular. Sim. Quando eu termino de fazer essa oração, as mensagens começam a chegar. Viu? Tem um serviço aqui, tem um serviço aqui, tem um serviço aqui. Eu disse, não. E aí eu aprendi Uhum. que sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer no meu braço, mas nem tudo é só na força do nosso braço. Exatamente. Se não fosse a graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida, o Uhum. que seria de nós? Consumido sobre essa terra, né? O Se que as seria de misericórdias não nós? se renovam. E quando ele permite isso, Júnior, quando as portas se fecham dessa forma, viu? Tudo uma vez só, né? Ele tira até as maçanetas, para não ter nem como, entendeu? Não tem nem dobradiça, não tem nada. Para que não haja, para que ele prove, né? Que nós somos, que nós dependemos literalmente, Júnior, dele para respirar. Sim. Cada batida do nosso coração está dizendo: a misericórdia do Senhor está aqui dentro do meu peito. Cada vez que o nosso pulmão se abre e nós expiramos, nós estamos ouvindo ele dizer: há amor sobre você, Amém. porque você está respirando. Então, é tudo sobre ele. Que ele cresça e nós diminua. Sempre. E Cris, algum momento desse você já pensou em desistir ou parar? Olha, Júnior, eu vou te falar uma coisa que talvez soe para algumas pessoas que vão ver esse podcast. Uhum. Não sei como elas verão isso. Eu ia usar uma palavra, mas nem quero usá-la. Mas a minha verdade é: nunca. Porque eu tenho uma frase comigo no meu coração, Sim. que é o que Pedro disse para o Senhor: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então, eu fico com o Senhor. Não Eu fala de fico na lugar. dor, eu fico no luto, eu fico na traição, eu fico aonde for necessário, mas eu ficarei. Até a trombeta tocar ou até ele me chamar. Eu não vou voltar para trás. Que as misericórdias dele e o amor dele me mantenha nesse caminho, né? Porque o meu pensamento e o meu coração nunca estiveram no mundo, nunca quis conhecer o mundo, Júnior. Sim. Há pessoas que, dias atrás, alguém me perguntava sobre o meu testemunho. Cris, antes de tu pregar, tu podia contar de onde o Senhor te tirou, de onde, como é que é o teu testemunho. Eu nunca ouvi. Falei, mana, talvez eu possa te frustrar. O meu testemunho é a vida toda aos pés do Senhor. Sim. Então, eu não estive no mundo e não quero estar no mundo. Não tenho esse desejo no meu coração. Há pessoas que têm, né? Sim. Que viveram uma vida no cristianismo e que dizem, mas eu gostaria de experimentar tal coisa. Não é o meu caso. Eu não penso em desistir. Nunca pensei. De querem contar testemunho, né? Sim, Testemunho, né? sim. Eu me converti com 18, 19 anos. Conheci e eu falava esses dias que ao chegar pela manhã, amanhecido
Eu ia dormia no colchão da sala. E, Cris, eu ficava pensando assim, mas o que que eu fiz essa noite? Naquele momento era legal, Sim, era prazeroso, tudo que tinha acontecido. Mas quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu ficava, não sim. tem sentido. É um vazio, né? Não tem sentido o que eu fiz. E é interessante que quando tu vai num culto no sábado, de manhã no domingo, de tarde no domingo, de noite no domingo, tu fica aquele final de semana que tem aquele final de semana que tu fica só na igreja, Sim. por incrível que pareça, para alguns, né? Mas na segunda-feira eu tô mais fortalecido do que eu tivesse o final de semana inteiro em casa. Olha só. É incrível. É só você experimentar pra você ver. Mas fica o final de semana inteiro na igreja, não cansa. Eu chego na segunda-feira melhor. É como o Daniel. Daniel, não vou me alimentar dos Uhum, manjares do rei. Trago só salada. uhum. E depois faz um teste. Daí faz um teste. E Daniel ver. e seus amigos Sim. ficam melhores do que aqueles que estavam se alimentando Mais pelos robustos, manjares. mais bonitos, né? É sobre isso. Na verdade, o mundo ele vai nos chamar de loucos e a gente é louco mesmo, né, Júnior? Porque a gente passar um tempo assim dessa forma e querer ficar mais, e ainda ter momentos que nós vamos dizer, Senhor, tu podia voltar agora, né? E nos levar embora. Tem momentos que a graça tá tão grande, que o poder tá tão grande nesse meio que nós vivemos, que é aos pés dele, que é no templo. E algumas pessoas vão insistir em dizer que eu posso servir ao Senhor de casa. Quem serve ao Senhor, quem tem comunhão, quer estar em comunhão com os irmãos. Nós queremos estar com o corpo. Nós queremos estar juntos, nós queremos estar unidos. Ali está os nossos amigos, a nossa família, ali está a família da fé. Então, quem está em Cristo precisa estar ligado no corpo, Júnior. Nós precisamos estar ali. E é ali que nós buscamos as misericórdias, a força, o renovo. É ali que nós ficamos em pé. Né? É para na segunda-feira levantar e ir à labuta e trabalhar e buscar o sustento do pão nosso de cada dia, mas é no final de semana, durante a semana, naquele momento que eu digo, hoje é dia de culto. Amados, mas se nós não puder tirar 1h30, pelo menos no domingo, para nós irmos adorar aquele que tudo fez, que tudo Sim, faz, que nos mantém sobre essa terra pelas suas misericórdias, se nós não tirarmos 1h30 de adoração ao nome dele, quão miserável nós somos. sim. Então não temos como ficar longe da sua presença. É verdade. E olha só, eu tô com um monte de pergunta aqui, Cris, mas quando a gente entra na parte da Bíblia, eu É, sinto uma paz e amo falar da Bíblia. sim, E você falando sobre estar todos os dias na casa do Senhor, eu lembro de Davi. de Davi. Davi estava em paz, Uhum, sem guerra, tranquilo, sem nada para fazer. sim, Que eles, mas vamos criar um templo para vamos Deus. criar um tempo. E eles, não, vamos criar um templo, não é justo. Eu moro aqui, Deus mora na tenda. Não, não, Sim, vamos criar um templo. Aí ele quer criar um templo, mas é impedido pelo profeta que diz, Deus diz, eu não habito em templos feitos por mão de homens, né? uhum, Mas o interessante é que Davi, ele estava vivendo em paz, tranquilo. uhum, Ele não precisava ir na igreja como muitos só vão sim, quando as coisas apertam. E não uhum, tem nada contra, porque Jesus diz, aquele que está cansado e fadigado, vem até mim. sim. Só que muitos só procuram Jesus. E Nesse ainda bem que momento, né? procuram, né? É. Mas Davi estava em paz. Davi estava tranquilo. Uhum, E mesmo assim, ele diz, não, eu quero estar mais próximo de Deus. sim, E quando a gente olha para adoração, tem dois personagens na Bíblia que eu amo e me identifico. Me identifico no sentido, gosto de estudar. Um é Davi, uhum, é aquele que criou a adoração, começou a sim, adoração. E Paulo, pelo sim, conhecimento, né? sim, Mas Davi, é interessante que quando a gente olha para adoração e como a gente deve adorar o Senhor, sim. é só olhar para a vida de Davi. Verdade. É verdade. O padrão bíblico para adorar a Deus e ter uma vida com Deus é olhar para a vida de Davi. E ele se torna um homem segundo o coração de Deus e tão sincero que se tu vai ler alguns salmos, ele vai dizer, Senhor, eu nem sou digno de estar aqui. A minha alma já estava descendo à sepultura. Vai ter salmos que ele vai dizer: a minha alma tinha que estar na sepultura, mas a tua misericórdia me resgatou. Em outro, ele vai fazer lindas poesias, né? Em Sim. outro, ele vai estar chorando. Então, ele se torna realmente, né, um homem segundo o coração de Deus. Isso é lindo, é Um maravilhoso. texto que eu amo, que é Amós capítulo 9 e 11, que diz:
tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Que Uhum. claro que é uma profecia lá pro Novo Testamento, mas olha só, Deus fala que ele sente saudade de um tabernáculo. E esse Sim, tabernáculo é Davi. sim. É Sendo que tinha o forte, de né? Salomão, tinham 5 tabernáculos que eram Uhum. muito maiores e melhores do que o Davi. Sim. Porque o de Davi era uma tenda com a arca dentro. Uhum. Simples. Como que Deus quis algo tão simples? Só que a diferença é que quando Davi chega, ele coloca louvores, não porque Sim, Deus mandou. Não tinha sacrifício, mas tinha louvores espontâneo, adoração espontânea. sim. E daí, como você falou, Deus diz: esse é o homem segundo meu coração. Eu vejo que Davi, ele entendeu mais ou menos o que nós falamos hoje, Júnior. Ele tem Que muita vivência prática, eu né? não adoro o Senhor porque ele me dá. Eu adoro pelo que ele é. Ponto final. Era Davi foi mais ou menos isso. espontâneo, né? É. Uhum. E é interessante da espontaneidade dele. E ele, como você falou, mas Júnior, Davi pecou, foi homicida. Ele planejou o Uhum. pecado dele. Só que tem uma frase do Edson Bello, que é um cara incrível, que ele diz que o pecado de Davi foi grandioso, Uhum. mas o arrependimento é mais escandaloso do que o Do pecado que o dele. próprio pecado. Sim. O Edson Bello falou esses dias sobre isso Uau. e terrível. Nossa. Que forte, que verdadeiro, né? O teu arrependimento tem que ser mais escandaloso que o seu Que é o pecado. seu pecado. E foi quando ele faz o Salmo 50. 50, Nossa. 51, agora, que ele diz: Senhor, pode tirar tudo, nem que eu volte lá para as ovelhas do meu pai. Mas não me tire a tua Tira a tua presença. presença. Isso é incrível, né, Cris? Não, isso te faz o quê, amado? O Senhor leve o que tu queres, automaticamente ele estava dizendo, Senhor, me tire tudo. E o tudo dele era muito. Sim. O tudo dele não é o nosso tudo de agora. O tudo dele era bastante. E ele entrega, né? E, Senhor, pode levar, só não me tire a tua presença. É Ele não muito se forte. preocupava com a opinião dos outros, mas sim com o que Deus pensava a seu Exatamente. respeito, né? Exatamente. E Cris, como uma mulher pode viver o propósito de Deus assim, nessa. Hoje nós vemos tantas pressões, né? E as Uhum. mulheres vivem. Como elas viverem o propósito de Deus? Primeira coisa ali, como nós já falamos, ter essa direção, né? Ter essa entrega. Primeira coisa é uma entrega, né, Júnior? Nós precisamos ter uma entrega na totalidade. Sim, Nós precisamos ter uma entrega de templo, de corpo, de alma, de coração. Quando eu falo uma entrega de todas as coisas, eu também estou falando do corpo. Porque ainda hoje nós falávamos sobre isso, sobre as nossas mulheres cristãs que cuidam muito bem e cuidam mesmo e zelam muito pela sua alma, pelo seu coração, em contrapartida estão deixando uma parte que o Senhor pediu para nós cuidar, que é o nosso templo. sim. Contrapartida, mulheres estão adoecendo por não fazer um preventivo, Júnior. Entende? Mulheres estão doentes por não cuidar a alimentação. Coisa simples, né? Coisa simples. De diminuir o açúcar, de diminuir o sal, de fazer um exercício. Mulheres cristãs, estou falando do nosso meio, do meu meio. Não estou falando de outro meio. Isso abrange todas, mas vamos falar do nosso. Então, mulheres estão adoecendo o seu templo, estão muitas vezes morrendo cedo, e é muitas vezes dizendo chegou o tempo. Algumas vezes nem vai ser chega o tempo, tu vai acelerar o tempo por não cuidar do teu tempo. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de coisas. Nós precisamos cuidar o nosso templo, o nosso coração e a nossa alma, e manter nosso nome escrito no livro da vida. Então, eu vejo que nós precisamos ter, primeira coisa, é uma entrega de vida, uma entrega de alma, um posicionamento, uma direção, escutar realmente a voz de Deus, saber Sim. aonde eu vou, aonde eu posso, aonde eu não posso, e cuidar o que Ele colocou sobre as minhas mãos, Júnior. E isso a gente vai muito além, porque entre o que Ele colocou nas minhas mãos está coisas muito preciosas que são os nossos filhos, que é a nossa casa. O lar, né? E daqui a um pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o Empreenda, e eu quero puxar um gancho aqui, eu quero dizer que o maior empreendedorismo é a nossa casa, Júnior. Se nós não empreender na nossa casa, na nossa família, na nossa mesa, nós somos derrotados ali fora. Se nós não colocar a melhor louça para nossa família, Júnior,
Eu não posso guardar a melhor louça para a visita especial que vai chegar. Os especiais moram comigo debaixo do mesmo teto. Os especiais precisam ser colocados à mesa posta para os especiais que estão ali. Sim. Os meus filhos precisam conhecer Jesus pelo que eu sou, pelo meu testemunho. Os meus filhos precisam querer andar com Jesus pelo que eu mostro que ele é na minha vida. Um filho para amar, muitas vezes o que o filho precisa para amar um pai, para respeitar um pai, é muito simples. Que o pai ame a mãe dele. Sim. Porque às vezes o pai está amando o filho, mas não está amando aquela a quem o filho ama, que é a sua mãe. Ama o filho, dá vida pelo filho, mas maltrata aquela a quem o filho ama. Então você quer ganhar o teu filho, ame a mãe dele. Você quer ganhar o teu filho, ame essa mulher que deu a luz ao teu filho. Princípios e valores, não podemos perder a mesa, Júnior. Não podemos perder a mesa, não podemos perder esse olhar, não podemos perder o Pai Nosso da mesa. Não podemos não deixar de ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a orar na mesa. Aquele segundinho, filho, dá graça hoje para nós. Isso vai ser lembrado lá na vida adulta. São coisas que vai correr no sangue deles, nas veias, eles vão lembrar. Meu pai orava à mesa. Meu pai amou minha mãe, meu pai levou flores para minha mãe. Meu pai cuidou de nós, eu via meu pai orar, eu via minha mãe orar. São coisas que o nosso testemunho vai trazer para os nossos filhos. Então são essas heranças que o Senhor colocou nas nossas mãos, amado. Que muitas vezes nós queremos fazer tanto ali fora, tanto na missão. Queremos ir para outros países, choramos quando vimos as crianças magrinhas, famintas lá da África. E os de perto? Mas os de perto, muitas vezes não tem aquele afeto, aquele beijo, aquele carinho. Mas tem aquela correria do dia a dia, não tenho tempo para nada, não tem. Essas preciosidades, amados, nós temos que ter um despertar para isso. O maior empreendedorismo é a nossa casa, é a nossa família. Os especiais estão debaixo do nosso teto, são eles. E eu fico feliz por eu ter uma esposa assim. Até mandar um beijo pra Thaís, minha esposa. Thaís, querida. E eu vim meio chucro. E eu nunca me importei com essas etiquetas ou as coisas de se servir. Eu era meio chucrão, a gente trabalha em obra e era meio tudo. Uhum. E casei com a Thaís tinha um garfo pra chimia, um garfo pra margarina, um garfo pra cada coisa. Um garfo, um talher, né? Aham. E eu pegava, passava todo. Fui criado dessa maneira. A Thaís não. Ela servia a mesa, organizava a mesa com pano e tal. E eu pegava só um prato e colocava ali, desde que nós casemos. Desde que nós casemos, no primeiro momento ela fazia isso. E muitas vezes eu ficava bravo com ela. E dizia, não. Ela dizia, Júnior, eu não tomo em xícara, água, coisa simples. Não, Uhum. tomo em copo. Sim. Não quero copo de plástico e coisas simples Os assim. detalhes, Júnior, Tá? é os detalhes, sim. E ela Aham. foi me mostrando, foi me ensinando. E hoje, como você falou, ela arruma a mesa, pode só estar eu e ela. Pode estar Sim. só ela e a Cecília. Mas ela A arruma a mesa é mesa, posta, é arrumada. ajeita, organiza, bota 3, 4 pratos, 5 colheres, garfo, tudo. Sim. Todas as coisas organizadas. Mas é a dedicação Uhum. que ela faz. E como a gente sente bem, a gente Mas, sente amado com por essa certeza. qualidade. Júnior, isso também não tem nada a ver com dinheiro. Não, Porque, viu, uma mesa bem arrumadinha, tu não precisa de dinheiro. não, Tu sabe que eu sempre digo para as meninas isso, viu? Uma florzinha natural na mesa, como é lindo. Tu não tem para ir lá comprar, viu? Às vezes tem aquela amarelinha no mato, vai lá e tira, faz um vasinho pequenininho, sim. já dá um detalhe. Então são detalhes de amor. São detalhes de amor que trazem aquele afeto e aquela presença de Jesus na nossa casa, né? Porque o Senhor, ele é amor, ele é esse cuidado conosco, né? Então, nós precisamos entender e honrar o que o Senhor confiou nas nossas mãos, que é a nossa família, a nossa casa, né? É, isso aí. E Cris, você tem alguns projetos, e qual que é o novo projeto que você está executando e que Deus tem colocado no teu coração? Sim. Conta um pouquinho para nós. Júnior, há um tempo atrás, o Senhor, ele me deu um projeto, literalmente o Senhor me deu esse projeto.
Não era algo que eu busquei, que eu planejei, que eu tinha em mente ou no meu coração. O Senhor me deu um sonho no começo do ano, né? E nesse sonho eu presenciei exatamente o que era para ser feito, o nome do projeto, tudo. Então eu orei, comecei a pedir a direção do Senhor e Ele foi me direcionando, trazendo algumas pessoas, colocando mais e mais isso sobre o meu coração, porque eu vi que estava no coração dele, né? E nasceu o projeto Empreenda, que é o EM. Dentro desse projeto, eu falarei e ministrarei, vou fazer palestras para mulheres cristãs empreendedoras. O projeto ele é muito profundo, Júnior. O projeto ele é tão profundo em Deus que eu já entendi que dentro dessa ministração, dessa palestra, muitas portas serão abençoadas, muitas portas serão prosperadas, mas terá um entendimento tão grande em Deus que algumas mulheres vão entender. É momento de eu fechar a porta. E isso você precisa estar muito firmado em Deus. Bem conectado. Porque um dia você sonhou pelaquela porta. E agora vem o Senhor e diz, é tempo de fechar. Então, eu sei que o Senhor me levantou para esse tempo, para nós aprendermos juntas sobre o que Ele tem para ensinar. E coisas espirituais sobre o Empreenda serão lançadas sobre os nossos corações. Eu sei que esse projeto veio dele, é dele, e que eu vou mexer em um mundo, em um sistema que é comandado pelo inimigo, né, Júnior? Sim. Que é o dinheiro. Então, o único Deus que o Senhor diz que pode competir com ele é o dinheiro. Então, nós vamos no profundo Sim. do empreendedorismo. É entender que o Senhor não é sócio, como nós costumamos dizer. Ele é dono. Aí como é que tu vai ser sócio de alguém dono. que é milhões de vezes maior do que você? Como Não, é que não, você vai não ser? cabe. Como é que você vai ser sócio daquele que é dono? Não O que tu existe pode isso. ajudar nele? Exatamente. Eu não. Algumas pessoas também colocam isso e eu Uhum. não concordo, porque como que tu vai ser sócio de alguém que é muito mais superior? Os Sim. dois, claro que algum vai ser mais específico, especialista em uma área, outro vai ser em outra área, outro finanças, outro executar. Sim. Mas Deus, daí tu vai Deus não não. ser sócio de Deus. Tu Deus tá não. querendo se igualar a ele, não, ele é dono. Exatamente. Eu faço uma coisa e tu faz outra, tá, Deus? Viu? Ele Eu fico com essa parte e tu fica com a outra. Não. Senhor, tu és dono do meu negócio. Sim. E eu fico na tua direção, na tua posição. Então, eu sei, Júnior, diante de Deus, que esse podcast vai ficar gravado e eu sei que o Empreenda vai muito além, vai muito longe. E eu me coloquei nessa brecha e falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Me coloco como uma ferramenta na tua presença para que o Empreenda seja falado sobre o Senhor, que o Senhor não é sócio, que o Senhor é dono. Dono. É sobre E isso. como é necessário, né, Cris, falar sobre o empreendedorismo cristão. Eu comecei um projeto lá na igreja que a gente vai dar continuidade aí, é Empreendedores do Reino. Justamente com esse propósito. Porque eu acredito que a mesma unção, isso eu li num livro, tem um livro que fala sobre isso, se você quiser pesquisar. A mesma unção que Deus me dá para o ministério é a mesma unção que Ele me dá para a área profissional. E eu não tinha esse entendimento. Sim. Quando eu entendi isso, que a minha profissão é apenas um meio para me levar ao evangelho. Mas a gente vai pregar lá, não. Mas Deus me colocou como ministro. Quando Ele coloca nós como ministro, não é apenas dentro da igreja. Sim. Mas é onde que a gente colocar a planta nos nossos pés, nós somos ministros do evangelho. Nós somos testemunha, né? Nós somos testemunha, Júnior. E nós precisamos entender o seguinte, ó. Que muitos dos nossos irmãos empreendedores, chefes, gerentes e donos dos seus negócios têm duas personalidades. Sim. Uma personalidade na igreja, uma personalidade em casa e outra totalmente diferente dentro da sua empresa. E você pode, Júnior, ser um líder que tem liderança, que tem posição e que tem firmeza na bondade. Você não precisa ser mau para ser um bom líder. Você não é um bom líder sendo mau. Você não é um bom líder sendo egoísta. Um time não vence sozinho somente com o líder. O time vence com o líder e com os jogadores, com os componentes. Quando você entende que a bondade de Deus é sobre todas as coisas, ninguém perde por ser bom, Júnior. Não. Quando você é bom,
Todos estão debaixo desse guarda-chuva da bondade. Só que o cristão, ele esquece isso. Porque ele coloca na cabeça dele que aqui eu sou o dono, o chefe, o gerente, eu sou o cara. Tudo bem. Tu pode ser o cara, tu é o gerente, tu é o dono, tu tem lá no teu escritório um monte de diploma, Sim. tu tem faculdade, quem sabe tu é o cara do inglês, do espanhol, tu domina outros idiomas. Mas se você é um cristão e se considera um cristão, de ir na igreja, de participar da ceia, de cantar, levantar a mão e glorificar, até mesmo cantar num coral. Se você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo, não, você não é somente um chefe, um dono, um proprietário. Você é servo de Cristo, você é filho, você é co-herdeiro das coisas do céu. E as coisas do céu precisam estar acima das coisas terrenas. E coisas do céu muitas vezes vão nos ensinar a dizer não quando nós queríamos dizer sim. Ir embora quando nós queríamos ficar. Ficar quando nós queríamos ir embora. Sim. Quando nós entendemos que o evangelho, que o sangue de Jesus, que a graça está acima do nosso cargo, está acima do nosso dinheiro, está acima do meu eu, quando eu digo, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que eu entrego literalmente a minha empresa nas mãos dele, ai, amado, é só esperar. A porta se abrir, a graça chegar e a prosperidade vir assim, ó. E ainda o Senhor dizer, como o Senhor disse, viste meu servo, como é um chefe bom, como é uma administradora boa, como honra o meu nome nas suas finanças. Que lindo isso, Para Júnior. glorificar o nome de É Deus, para né? glorificar o nome dele. O cristão que é empreendedor não pode esquecer que é para glorificar o nome dele, porque se você tem, foi ele que deu. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Cris, e você falou desse projeto que tu começou aí, Uhum. que Deus te deu. Como é que as pessoas chegam até esse projeto? Como é que elas participam? Esse projeto, por enquanto, Júnior, ele agora tem uma rede social que é o EMP, né? Uhum. Que é o EMP. Pode falar o Instagram aí. EMP, tu vai EMP. colocar lá, EMP Coloca já lá e vai, já acha. Empreenda EMP. Por enquanto, a gente está fazendo agora, o Senhor me deu uma nova direção, Júnior. Estou fazendo uns vídeos com mulheres empreendedoras, estou colocando ali esses vídeos. Então, a gente já tem algumas gravações com uma cirurgia dentista, com uma manicure, com uma dona de supermercado, e assim eu vou indo. Então, eu quero gravar com lojistas, com a que faz o tricô, a que faz o empreendedorismo, a cristã que, desde o grande, do empreendimento grande, da empresa que emprega funcionários, como aquela que trabalha sozinha no seu artesanato para empreender o pão nosso de cada dia para o lar. Então a gente está fazendo esses vídeos, colocando ali, está sendo muito lindo, muito, muito bom, assim. A gente já tem uma data, Júnior, para a primeira palestra, vai ser dia 22 de novembro, Dia né? 22, anote aí então. 22/11 vai ser a primeira palestra. Logo eu vou tá, anunciando ali, né, os ingressos, né, para esse dia. Então Deus já deu uma data, Deus já está dando a direção de como fazer. Eu creio que no dia, por mais que eu me prepare, Júnior, e eu estou me preparando porque, na verdade, eu sou pregadora do evangelho, né? Sim. Eu não pensava em ser palestrante. Mas como ele me deu e eu costumo fazer tudo com excelência para ele, eu estou me preparando, né, Júnior? Eu estou lendo, eu estou me preparando, eu estou vendo, estudando mais sobre finanças, estudando mais sobre empreendedorismo. Mas eu sei, eu conheço bem quem é o dono desse projeto. Então, eu estou assim, ó, Senhor, eu não sei como vai ser dia 22. Eu vou me preparar, mas é o Senhor quem vai fazer e que vai usar. Eis-me aqui. É sobre isso. Incrível, né? E tu tem também dicas de ouro? Um grupo, né? Como é Um que as grupo. pessoas podem participar? As mulheres podem participar? Na verdade, esse grupo Dicas de Ouro, Júnior, ele nasceu também de uma forma assim. Eu fiz um grupo para que nós mulheres, de começo ali foi 30, 40 mulheres, para que nós mulheres pudéssemos nos dar dicas umas para as outras. Dicas de oferta, dicas de emprego, dicas de profissionais, uma indicar o médico para outra, esse tipo de coisas que mulheres gostam de se informar, né? Só que o grupo cresceu muito, Júnior. Esse grupo foi feito em janeiro. Hoje nós estamos em 174 mulheres. Meu Deus. Eu tenho uma lista de espera, porque, na verdade, o meu propósito não seria tantas. Porque tu acaba. É muita coisa, muita informação, tu acaba se perdendo ali no Sim. grupo. Não é porque eu não quero, eu, por mim, colocaria 500, 1.000 mulheres. Mas é um grupo para que a gente possa acompanhá-las
e ver ali o que está sendo colocado, tanto, Júnior, que não pode as figurinhas. Não pode. Não dá pra botar as Não, figurinhas? não dá para botar figurinha. Não dá para botar bom dia, boa tarde, boa noite, não dá. Então, é colocadas as informações nesse grupo. No domingo eu mando uma oração, nós oramos todas juntas. Cada 2 meses é feito um estudo também, porque algumas mulheres que estão ali estão conhecendo Jesus através do Glória grupo, a Júnior. Deus. Então, eu digo, Senhor, literalmente, tudo é para a tua glória mesmo, né? Porque até um grupo que não seria, não foi feito sobre um cunho religioso, somente cristãs ali. Somos uma maioria, mas muita empresária dentro do Sim. grupo, advogadas, professoras, psicólogas, donas de casa, pastoras. É um grupo tão bom, Júnior, que nós empregamos em média assim, ó, de 6 a 8 pessoas por mês. É um grupo tão bom que nós nos ajudamos com especialistas e nós já temos alguns profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, psicólogos, que atendem esse grupo e sua família com valores bem diferenciados. É um grupo tão bom que a gente começou a doar coisas dentro desse grupo e nos ajudarmos quando há uma necessidade, eu coloco ali, gurias, há uma necessidade de uma família tal. Imediatamente, em um Já. instantinho, a gente junta aquele valor e já consegue socorrer. Então, o grupo Dicas de Ouro, a gente costuma dizer, é uma benção. Ensinamento. Cris, foi um prazer tê-la aqui com nós, para nós compartilhar propósito, falar da palavra de Deus, que não é na força do nosso braço e que esse projeto teu aí continue voando. E Amém. quando Deus é aquele que guia, nós não tem como não dar certo, né? Se a Sim. gente escutar a vontade dele. Então que Deus continue falando no teu coração para você ser sensível à voz dele e guiar, liderar Amém. mulheres a empreender e entender que o nosso serviço, a nossa profissão é uma ferramenta para nós chegar ao propósito que Deus quer. É verdade. Então, quero te agradecer mais uma vez e dizer que as portas sempre vão estar abertas para nós Obrigada, falar sobre Júnior. propósito, Sim. falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que são inconformadas, mas ainda não entenderam que Deus tem muito mais para elas ainda. Então, eu quero dizer para as mulheres que são inconformadas, que entendam que o Senhor, Ele é um bom pastor. Entenda que o Senhor, ele já fez por nós. O espetáculo de Deus já aconteceu, que foi Jesus descer na cruz e morrer por mim e por você. As mulheres inconformadas com o mundo, com o sistema, com o pecado. Saiba que a tua decisão de decidir por Cristo nunca será uma decisão perdida. Porque Ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nele há descanso. Se você é uma mulher que está inconformada com a tua vida, com o teu casamento, com o sistema financeiro que tomou conta da tua casa, da tua empresa, tome uma posição. Aceite ao Senhor, deixe Ele ser o dono da tua vida, da tua casa, do teu casamento, das tuas finanças. Coloque literalmente Ele na totalidade da tua vida e você vai ver o que Ele vai fazer. Não seja mais uma mulher conformada com esse mundo, mas seja inconformada e venha junto conosco lutar e caminhar aí rumo ao céu. Deus abençoe. Amém. Como é que o pessoal pode achar nas redes sociais? Cris Martins. Cris Martins Cris no Instagram? Martins. Então Cris coloca lá Martins. Cris Martins no Instagram e eu sou inconformado.ufc. Ache nós no Instagram lá, siga nós e também você que não viu os outros vídeos, corre lá que esse é o 6º episódio. Tem com o empresário, tem com o pastor, tá incrível cada episódio. Então esse também foi incrível e eu creio que Deus vai falar no coração teu. E se você